Meus amados, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações, que hoje traz um tema muito forte. O tema de hoje, meu querido, é forte. Há muito tempo uma pessoa pediu para mim trazer este tema e hoje chegou o dia de nós falarmos deste tema. Vamos lá. Jesus viu Satanás cair como raio do céu. Hoje o tema é esse, peço para você ficar comigo e se você puder, já dá o like aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, vai estar ajudando na divulgação do mesmo. Lucas capítulo 10 e o versículo 18 diz assim: E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Aqui é o tema e nós iremos trabalhar detalhes deste tema para juntos crescermos no conhecimento. Vamos então fazer um exame. Primeira coisa, veja o contexto em que Jesus faz esta afirmação. Então nós temos que analisar o contexto. Eu deixei esta colocação aqui. A primeira coisa que nós temos que analisar, e é o que nós iremos analisar hoje, é o contexto que Jesus fala o versículo 18, né? Essas palavras. Então, é a primeira coisa, e é a coisa que nós iremos estar observando. Essa é a primeira coisa. Vamos lá, o contexto, eu vou pegar os pontos que tem a ver, que são relevantes. Lucas capítulo 10, versículo 1, 3, 9 e o 17. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 3: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e curai os enfermos que nela houver, e dissei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Quando eles falam isso, aí Jesus pega e fala assim, realmente, eu vi Satanás como raio cair do céu. E disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. É neste contexto, não está deslocado, desmembrado, meu irmão, deste contexto. Quando os discípulos vieram alegres, falando, Senhor, até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus vira e fala, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, primeira observação que nós temos que fazer é exatamente isso aqui. Por quê? Deixa eu só abrir um parêntese, porque eu vi pessoas comentar, já vi, que Jesus, quando falou que viu Satanás cair, como raio cair do céu, ele estava mencionando de um ser espiritual de chifres, cauda, tridentes, etc., cair do céu. Agora a pergunta é, quando então esse ser caiu do céu? Foi em Gênesis? Ou foi aqui, em Lucas? Ou foi em Apocalipse? Porque Apocalipse também fala isso. Fala com, vamos dizer assim, usa essa expressão. Apocalipse 12 é um dos lugares. Então tem que decidir. Satanás caiu do céu quando? Ele caiu em Gênesis? Caiu. Mas aqui caiu de novo? Mas é só que Jesus viu lá em Gênesis. É mesmo? E Apocalipse que fala que caiu foi lá? Não daria para dar nexo a este entendimento, meu irmão. Jesus, mediante a obra que os discípulos fizeram, Jesus falou que via Satanás como raio cair do céu. E vamos juntos aqui que vai dar certinho para você entender. Preste bem atenção no que nós iremos ler agora, porque vai ser de suma importância. Deixa eu centralizar aqui, para ficar bonitinho, vai ficar bonito, tá? E neste contexto, é neste contexto que Jesus citou o versículo 18, no contexto que os discípulos estavam realizando, voltaram alegres pela realização daquela obra. Sendo nós, o povo em graça, sabedores que Satanás é um adjetivo, Jesus está afirmando que tudo que era oposição tinha caído por terra,
pelo trabalho dos discípulos, ou seja, incredulidade, o sistema, enfermidades, demônios e espíritos, etc., tinha caído. Desde enfermidades, incredulidades, etc., meu irmão. Era isso que Jesus falou. Por isso que eu disse esse destaque aqui, ó. Vocês vão no meio de lobos. Lobos, esses lobos aqui são animais? São animais, meu querido? São animais aqui ou está falando de pessoas? Esse Satanás aqui é um ser espiritual? É? Então esse lobo aqui, então será que é lobo mesmo de animais? Ou nós vamos considerar a linguagem colocada no texto? Então, vamos lá. Espero você ter entendido isso aqui, porque isso aqui está o cerne da situação. Jesus estava mencionando que tinha caído por terra incredulidades, o sistema que estava aprisionando aquelas pessoas que foram libertas, enfermidades, demônios e espíritos tinham caído. Depois eu vou dar uma pinceladazinha bem pequena sobre isso aqui, porque vai ser necessário, mas é no final e nós vamos fechar com chave de ouro. Observação: se você não aceita que Satanás é um adjetivo, então também deve pensar que Jesus viu cair do céu o próprio Deus ou o apóstolo Pedro, etc., porque tem outros, né? Porque teve momentos que ambos, Deus e Pedro, foram Satanás. Veja, segundo Samuel capítulo 24, versículo 1, comparar com 1 Crônicas 21 e o versículo 1. E o Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 23. Se você entende que Satanás não é um adjetivo, é um ser mesmo, então Jesus viu cair, foi Deus ou foi Pedro? Porque ambos foram chamados de Satanás na Bíblia. Foram Satanás. Só você comparar esses versículos aqui. Leia na sua Bíblia aí. Mas por que não era nem Deus nem Pedro? Porque Satanás é um adjetivo, meu irmão. Simples, muito simples. Olha só essa observação agora que nós vamos mencionar e vai ser de suma importância. Cair do céu é uma expressão que a Bíblia usa para alguém ou sistema ou coisa que está em eminência ou poder, e estes perdem a posição. Veja um exemplo. O dito para o rei da Babilônia. Olha só, o dito para o rei da Babilônia. Nós vamos deixar este exemplo aqui. E este exemplo vai ser muito forte e de suma importância. Centralizar aqui e vamos que vamos. Isaías capítulo 14, versículo 4 e o 12 diz assim: então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse dito foi para o rei. E aí? E aí, meu querido? Está nítido, claro, a posição do rei. Era o rei da Babilônia, ele tinha uma posição elevada, e a Bíblia chama essa posição de quem está nos céus. Olha só, como caíste do céu, caíste de quê? Caíste do poder, caíste do trono. Não é cair do céu de Deus, lá no trono de Deus, não, meu irmão. Foi lançado por terra, ou seja, não significa que ele não estava em terra, não. Será que o rei da Babilônia estava nas estrelas? Será que ele estava nas nuvens? Ou nós vamos reconhecer essa linguagem bíblica aqui? Esse dito foi para o rei da Babilônia, e quando houve o abatimento, o dito para ele deste abatimento foi: caíste do céu e foi lançado por terra. Está falando do rei, de alguém que estava no poder, que começou a franciscar, e Deus o abateu. Simples, 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 simples. Vem para cá. Outra forte observação é que o contexto fala colocando em um mesmo sentido as palavras demônios, Satanás, inimigo, espíritos. Lembra que eu falei que eu ia dar uma palavrinha rápida sobre isso aqui? Então vai ser este o momento.
Não vou deixar um comentário, mas vou deixar essa reflexão que vai ajudar pra caramba no seu entendimento. Olha só para você ver, dentro do contexto do assunto, dentro do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 20, está escrito assim, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 18, e disse-lhe Jesus, eu via Satanás como raio cair do céu. Versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só, meu irmão, que interessante. Isso aqui está conectado dentro do mesmo assunto, ó. Demônios, Satanás, inimigo, espíritos. Está dentro do mesmo contexto. E Jesus mandou eles fazerem o quê? Para irem até aquelas pessoas, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Olha só a dica que eu estou deixando aí, hein? Deixei uma dica mais valiosa demais, meu irmão. Muito valiosa. E vamos à criptograça forte para nós terminarmos com esta reflexão. Olha a criptograça. Quem defende que existe um ser espiritual chamado diabo, Satanás, está dizendo que Jesus é falso e o diabo é verdadeiro, pois não aceitam a verdade do evangelho que diz. Agora isso aqui, meu irmão, me perdoa, mas eu fui obrigado a colocar essa reflexão aqui. Senta na sua cadeira agora. Se não tiver cadeira, senta no chão. Se não tiver chão, senta no Hades, porque se não tiver chão para você sentar, você tem que ir lá para as profundezas sentar. Mas se assenta aí, por favor. Por favor, para você receber essa criptograça, não pode ser de pé. Vai que você desmaia, aí está longe do pronto-socorro, e não sei mais o que, vai ficar do lado esquerdo caminhando para o lado direito. Então, você se assentou bonitinho. Eu vou falar novamente. Quem defende que existe um ser espiritual chamado diabo, Satanás, é aquele de chifres, aquele que a religião ensina, prega, que não fica sem ele. Um culto sem ele, sem o diabo, sem o Satanás, não é culto, né? Principalmente nas igrejas pentecostais. Em um culto pentecostal, que a presença do diabo e Satanás não estiver lá, não é culto, sabia disso? Eu estou falando de experiência própria, estou falando de ninguém não, estou falando da minha experiência. Olha só, que interessante. Então essas pessoas, quem defende isso, está dizendo que Jesus é falso e o diabo é verdadeiro. Mas por que você está ficando doido? Falar um negócio desse? Meu Deus, eu vou te dar a prova agora. Vou provar para você, não vou só falar não, vou provar. Porque eles não aceitam isso aqui. Então o diabo que é verdadeiro e Jesus que é falso. Olha só, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14 diz que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Só que esse Jesus que aniquilou o diabo, as pessoas que creram no diabo falam que ele é mentiroso. Porque se existisse esse ser espiritual, deixou de existir pós-cruz. Porque na cruz ele foi aniquilado. Não foi. Então eu estou te provando que o diabo que vocês dizem existir é verdadeiro. E o Jesus que a Bíblia ensina é mentiroso, é falso. Porque a Bíblia está dizendo que ele aniquilou o diabo. E você está vendo diabo em toda a esquina aí. Tem diabo para cima, diabo para baixo, diabo no culto. Só não tem diabo no carnaval. Carnaval não tem diabo, já percebeu? O diabo é nas igrejas que tem. É chique demais. Oh, meu Deus do céu. Então, ao Jesus ele é falso, porque a Bíblia diz que ele aniquilou o diabo, mas tem um grupo dizendo que existe o diabo. Então, Jesus falso, o diabo verdadeiro. 1 João 3,8, olha, 1 João 3,8 diz o seguinte, a última parte: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, se tem obras do diabo ainda, Jesus é falso. Jesus é falso e o diabo é verdadeiro, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras dele. É a obra do diabo, meu querido. Isso está acontecendo com você, é obra do diabo.
Ah, é mesmo? Então Jesus falhou, Jesus é falso. Então, resumindo na reflexão, é o seguinte, é simples. Para a religião, o diabo é verdadeiro e Jesus é falso. Simples assim. Se Jesus desfez as obras do diabo, aniquilou o diabo na cruz, mas você diz que tem o diabo, então Jesus falso e o diabo verdadeiro. Não tem outro, não tem para onde correr. Só que nós, em graça, entendemos de que diabo a Bíblia diz. Todo diabo, quando a Bíblia vai falar de diabo, o contexto vai dizer que diabo é aquele. Lembra que no capítulo 6 de João, ali tinha um diabo. Se eu não enganado estou, o versículo 70. Qual era o diabo lá? Era Judas. Adjetivo, meu irmão. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Vem para Jesus, meu irmão. Vamos deixar o diabo. Vamos ficar com Jesus. Ah, mas existe o diabo? É óbvio que existe. Óbvio que existe. E o maior diabo que a Bíblia vai mencionar é chamado carne. Carne, meu querido, carne, obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Aí sim, existe o diabo. Mas a Bíblia não fala que Jesus aniquilou o diabo? Sim, mas era a lei. E as obras que ele aniquilou foi as obras da lei. Só que o sistema religioso diz que toda vez a Bíblia falou de diabo, de Satanás, é um ser de chifres, cauda, tridente, labareda saindo pelas ventas e assim. Irmão, vamos parar com essa palhaçada. É hora de nós amadurecermos e mergulhar no Evangelho da Graça. Estou indo, mas em breve eu volto. Fica aqui o meu abraço. Fui!